Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver vendo esse vídeo, fica comigo aqui que a gente vai ter uma aula. Vou dar uma aula para vocês. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é o seguinte: eu estou estudando uma matéria da faculdade chamada Textos Filosóficos, Leitura e Compreensão, e ao decorrer dos meus estudos eu percebi bastante coisas, bastantes insights, e hoje eu quero dar uma aula de filosofia para vocês. Eu sou calouro, então se eu falar algum absurdo, alguma coisa, vocês, por favor, podem me corrigir, já peço desculpa de antemão. Os erros estão aí para a gente crescer, para a gente evoluir. E eu acredito que saindo da zona de conforto é a única maneira da gente evoluir e desenvolver profissionalmente. Então eu quero usar esse espaço aqui não só para mim treinar a minha disciplina, a matéria que eu estou estudando, mas de uma forma para de alguma forma trazer um conhecimento novo para as pessoas. E quando a gente fala de filosofia, existe algumas contradições, existe algumas observações que a gente precisa entender. Vamos começar do mais básico, do mais primordial, da base mais superficial para a gente poder se aprofundar nessas camadas, né? Então vamos lá. Existe todo um contexto histórico, todo um contexto social hoje que as pessoas têm em mente do que é filosofia. Então, tanto a inteligência artificial, tanto esses vídeos que as mídias sociais proporcionam, dão a entender que a filosofia é uma coisa maravilhosa, uma coisa fácil, uma coisa que soa como uma autoajuda. Então, o que eu ando observando é o seguinte: eu navego pelas redes sociais, pelos aplicativos, e eu vejo muito vídeo gerado por IA, ou muito influenciador que às vezes não tem nenhuma formação técnica a respeito do assunto, fazendo vídeo, ou a própria inteligência artificial gerando um vídeo. Então eu já vejo do estoicismo, vejo. É mais do estoicismo mesmo que eu vejo, mas eu vejo outras coisas, como Maquiavel também, esses filósofos. Então, o que acontece? As pessoas veem de fora esse tipo de entretenimento que infelizmente está sendo a disciplina de filosofia, acaba achando que é mais para esse lado, né? Um negócio mais de autoajuda, um negócio mais fácil. Mas isso é muito superficial ainda, porque a filosofia ela é muito complexa. A gente vai entender o porquê. Mas o que acontece? Resumindo, então essas pessoas acabam conhecendo a filosofia por causa das redes sociais, inteligência artificial, influenciadores, enfim. Aí elas acabam se interessando, achando que filosofia é algo fácil, algo que não exige esforço cognitivo, e acaba pegando um livro de filosofia. Muitas vezes acaba pegando um Maquiavel, ou um filósofo que tem uma escrita difícil de decifrar, como Kant, como Hegel. Então, é o seguinte, o que acontece é que a maioria dessas pessoas acaba se decepcionando, acaba vendo um texto complexo, porque elas não são acostumadas a ler um livro com tal profundidade de conceitos, argumentos, enfim. Peço perdão que eu tô suando aqui, mas tá um calor, mas eu não quero ligar o ventilador para não atrapalhar a experiência de vocês aqui no vídeo. Vamos começar a entender que esse é um conceito superficial, mas para a gente poder se aprofundar é necessário entender um pouco da história da filosofia. E muitos alunos, muitos estudantes acham a filosofia um pouco chata porque envolve essa história. Mas é importante entender que a filosofia não está só nos textos, nas ideias, nos argumentos, nas teses, em todas as obras. Mas é necessário entender a história da filosofia, porque a história ela revela coisas profundas, coisas que dão sentido e dão maior clareza na nossa experiência e no nosso contato com as investigações filosóficas, com as obras filosóficas. Então a filosofia ela começa alguns séculos antes de Cristo
A filosofia ela começa lá num período onde começa a escrita ser necessária, a escrita ser usada, então liga, né, a questão de pensamento e escrita. Então podemos perceber que existe uma relação de pensamento e escrita, porque a filosofia ela surgiu, a necessidade de filosofar da filosofia ela surgiu nesse mesmo período onde surgiu a escrita, onde a escrita começou a ser uma necessidade para a sociedade, as pessoas perceberam que era necessário contabilizar o gado, os alimentos, era necessário criar toda uma lei, uma legislação, porque as primeiras cidades, as incipientes cidades da época, estavam começando a se formar. Então, aquele povo viu a necessidade de escrever. E quando se escreve, você precisa ter um rigor, você precisa ter um aprofundamento daquilo que você vai falar. Então, por isso que a filosofia surge desse berço. Outros pontos também, né, que surgiu nesse período, também surgiu a moeda, as trocas, as relações, a discussão sobre a política, enfim. Mas é importante a gente entender que a escrita, a leitura e a filosofia andam juntas. É importante a gente ter esse conhecimento. E a filosofia, o ato de filosofar, muita gente pensa que um filósofo acordou de um dia e falou: eu vou escrever uma filosofia sobre ética. Muita gente pensa que Aristóteles acordou num dia sem fazer porra nenhuma, acordou num dia desmotivado e falou: eu vou escrever um livro sobre ética aqui pro meu filho Nicômaco. Mas não é assim. É necessário a gente entender que nada é por acaso. Tudo existe um processo. A gente pensa que a Revolução Industrial surgiu de um dia para o outro. Na verdade, ela foi acontecendo aos poucos, ao decorrer da história. E com a filosofia não é diferente. A filosofia ela começou a sendo engatilhada. E um dos impulsionadores para esse ato de filosofar, com certeza, é a necessidade de resolver um problema. Porque percebemos que os textos filosóficos, os filósofos, eles tentam resolver um problema. E esse problema não é, o meu carro ele enguiçou. Não é problemas do dia a dia, esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Mas é um problema que parte de um princípio racional, um problema que incomoda profundamente o filósofo, o autor. Então perceba que esse problema ele não está ligado a um problema do dia a dia, porque convenhamos, um problema do dia a dia a gente pode simplesmente ignorar. A gente pode ignorar, tentar resolver, ou às vezes, se não conseguir resolver de primeiro momento, a gente ignora. Mas não vai mudar nada na nossa vida esse problema, dependendo do problema. Mas o que eu quero dizer é que, a partir de um problema que envolve o sentimento e toda a atenção do filósofo, é que ele sintetiza os seus argumentos, as suas ideias, a sua tese. E é importante também entender que os textos filosóficos não podem ser analisados só pelo seu interior. O que muita gente tem dificuldade, acha que, sabe, o que as pessoas se decepcionam é achar que os textos de filosofia são fáceis. Eu gosto de comparar que ler um texto de filosofia é como fazer uma pintura. Você não vai fazer uma pintura do nada, você tem que ter toda uma inspiração, uma dedicação, todo um preparo, todo um repertório, e o mesmo se aplica com os textos de filosofia. Filosofia, né? Eu vou sentar aqui e eu vou ler. Porque, primeiro, exige o hábito de leitura. Se você não é familiarizado com texto, com leitura, imagina você pegar um texto com um teor, com rigor, com tal profundidade, você não vai conseguir entender nada. Você vai olhar e vai falar, que porra é essa? Porque existem muitas características dos textos filosóficos. E a gente já vai chegar lá. Só estou dando essa imersão para a gente poder entender.
E o que acontece? As pessoas leem e não entendem, realmente não entendem. Às vezes começam por um filósofo mais contemporâneo, mais moderno, é, mas mesmo sendo difícil, até mesmo para quem está cursando doutorado, mestrado, ou até é difícil. Eu que estou fazendo graduação para dar aula de filosofia, para mim já é difícil alguns textos. E agora imagina para uma pessoa que não é acostumada. E eu sou uma pessoa que eu tenho a leitura todo dia eu tô lendo. Então para mim já é difícil. Agora imagina para você ou para uma pessoa que não é familiarizada com a leitura, com os textos. É interessante observar que é preciso entender que por trás dos textos filosóficos existe todo um contexto. Então, existe um contexto social, um contexto político, um contexto cultural que moveu e influenciou e moldou o filósofo a escrever aquele texto. Então, dentro do texto filosófico, a gente tem a estrutura interna, tem as ideias centrais, a ideia central, existem as ideias secundárias que sintetizam, complementam, se correlacionam com a ideia central. Temos a formação de conceitos, a gente vai entender mais o que é os conceitos daqui a pouco. A gente tem a problemática, o problema que o filósofo procura resolver, e a tese, uma tese negativa, uma tese positiva, que o autor, o filósofo, propõe para resolver esse problema. Isso que eu estou falando é só a estrutura interna. A estrutura externa, e essa estrutura externa varia de acordo com as obras, com o período que o filósofo, que o autor estiver inserido. Então a gente percebe o quê? Quando a gente lê Aristóteles, um exemplo de estrutura externa, dos fatores externos na obra de Aristóteles, e eu vou comparar com outros, a gente percebe que o Aristóteles ele vivia na Grécia Antiga. Nesse período, a escravidão não era um negócio imoralizado que nem hoje. Hoje é intolerável para a nossa sociedade de escravidão, mas para aquela época era visto como uma coisa normal, a escravidão. Então a gente percebe essas características, é importante isso para a gente poder entender. Uma coisa que eu não comentei que é muito importante, e eu assistindo o vídeo aqui, editando aqui, eu percebi, é que eu não expliquei a importância de vocês entenderem todos esses contextos, sejam eles sociais, políticos. É importante entendê-los. Por quê? Porque tudo isso que vem antes do filósofo, da obra do filósofo ser sintetizada, são os pressupostos. E entender todos esses fatores, sejam internos, sejam externos, essas motivações, tudo isso leva a gente a entender as implicações que a obra filosófica desse filósofo teve para a época em questão. Então é muito importante entender isso. E a outra coisa, é muito importante entender que nenhuma obra filosófica está acabada completamente. Ela sempre está em um processo de modificação, em um processo de renovação, como diz a dialética de Hegel, de tese, antítese, síntese, então está sempre nessa mudança constante. Sempre haverá quebras de paradigmas, sempre existirá reflexões mais profundas sobre outros temas. Então isso que caracteriza a filosofia, porque ela é radical. E radical não é você vulgarizar paredes do nosso município, mas ser radical é você penetrar dentro do solo como se fosse as raízes de uma árvore, e isso sem ignorar suas outras ramificações. Bonito, né? Mas não fui eu que tirei isso do meu cu, não. Eu tirei do livro. Agora a gente pega Maquiavel. Maquiavel ele escreveu a obra dele, O Príncipe, em uma Itália que era dividida por várias famílias. Então você percebe que quando existe uma obra, eu vou usar esse livro aqui só para mim poder trazer uma dinâmica aqui para vocês, para o vídeo ficar mais interativo. Percebe que dentro de uma obra, de um livro, não necessariamente só de filosofia, mas aqui eu quero me ater ao de filosofia, existe todo um contexto externo. O autor que escreveu, ele viveu em uma sociedade
poderia ter guerra, uma sociedade que poderia ter crises, doenças, então tudo isso influencia ao problema que ele quer resolver. Esse é um ponto. Vamos entender mais algumas coisas. Nas obras filosóficas é muito comum os filósofos utilizarem de conceitos. O que ele é o conceito? Vou resumir de uma maneira que fique mais didático para vocês. Às vezes existe uma ideia que a gente não consegue exprimir com palavras, falando assim numa uma certa organização. Então a gente usa esses conceitos para ficar mais fácil. A gente cria esses conceitos. Os filósofos eles costumam criar alguns conceitos, eles usam algumas palavras que possuem todo um significado construído por trás, justamente para enriquecer toda a obra dele. Então vamos imaginar que o seguinte: o filósofo ele é um pedreiro e toda a casa que ele está construindo é toda a obra filosófica dele. E você percebe que não é de um dia para a noite que você levanta uma casa. Você tem que bater a massa, você tem que fazer o reboque, sentar o tijolo. Às vezes acontece algum problema, alguma coisa chove, não tem como continuar a obra no dia seguinte. E os conceitos é como se fosse alguns tijolos, como se fossem os tijolos que remendam e organizam toda a estrutura da obra dele. Então, é muito interessante e é muito importante entender esses conceitos. Então, vamos a um exemplo de conceito para a gente poder ilustrar para vocês. Desculpa, eu pausei aqui, mas porque eu tava suando pra caralho, mano. Tá foda, velho. Tá foda. Eu lembrei de um filósofo aqui, filósofo contemporâneo, moderno, o Jean-Jacques Rousseau. Ele tem um conceito que é o conceito de censura, que é um conceito não de censura, ele tem uma obra política, o contrato social, que eu estava dando uma lida recentemente. Então, foi esse conceito que me veio à cabeça para exemplificar. Mas essa palavra censura não é só uma palavra, censura, foi censurado, mas é um conceito construído por ele. Ele usa o censura para designar o quê? Que existe uma repressão que o Estado pode fazer, não por perseguição, mas sim uma censura com medo da tradição ser desestabilizada. Então esse é um exemplo. Você viu como que é complexo? Você viu como uma palavra tem toda uma construção por trás? Então, mesmo sendo um exemplo ainda isolado aqui para explicar, porque existem vários conceitos que dá para a gente listar. Mas eu não quero me aprofundar neles por enquanto. Mas só para você entender que a escrita filosófica, a dissertação filosófica, a tese filosófica, o próprio texto filosófico, ele não é, eu vou escrever um poema. Não é eu vou escrever não é que Sócrates, Aristóteles, e muita gente acha que é assim, vou escrever um livro de autoajuda. Não é assim, é um pouco mais complexo. Tanto é que numa dissertação filosófica você tem que se ater muito às palavras, porque às vezes você pode ter ambiguidades. Então tem todo esse rigor. Tem todo esse rigor. Em relação ao conceito, então ele é para facilitar o texto. Ele é para facilitar uma ideia, para construir uma ideia. Então, a criação de conceitos, ela é essencial para a obra filosófica. E tem alguns autores que discordam, autores que discordam do conceito. Um desses autores, que eu achei muito interessante essa passagem, é o próprio Nietzsche. O Nietzsche é aquele bigodudo lá, vou deixar a imagem dele rodando aí. E outra, eu vou deixar a imagem de todos os filósofos que eu tô falando aí, eu vou deixar rodando aí, beleza? Mas deixa eu achar aqui. Eu acho interessante que o Nietzsche critica. E eu vou ler uma passagem aqui para vocês. Aqui.
Pensemos ainda, em particular, na formação dos conceitos. Toda palavra torna-se logo conceito justamente quando não se deve servir como recordação para a vivência primitiva, completamente individualizada e única, a qual deve seu surgimento, mas ao mesmo tempo tem de convir a um sem número de casos, mas mais ou menos semelhantes, isso é, tomados rigorosamente, nunca iguais, portanto, a casos claramente desiguais. Todo conceito, veja bem, todo conceito nasce por igualação do não igual. Assim como é certo que nunca uma folha é inteiramente igual à outra, é certo que o conceito de folha é formado por arbitrário abandono dessas diferenças individuais, por um esquecer-se do que é distintivo e despertar então a representação, como se na natureza, além das folhas, houvesse algo que fosse folha, uma espécie de folha primordial, segundo a qual todas as folhas fossem ser tecidas, desenhadas, recortadas, coloridas, frisadas, pintadas por inábeis, de tal modo que nenhum exemplar tivesse saído correto e fidedigno como cópia fiel de forma primordial. A desconsideração do individual e efetivo nos dá o conceito, portanto, também a forma, enquanto que a natureza não conhece formas nem conceitos, portanto, também não conhece espécies, mas somente um x para nós inacessível e indefinível. Eu vou ler só até aqui, eu já vou explicar porque é um pouco complicado. Nietzsche é foda, nego. Nietzsche é foda. Mas é o seguinte, vou resumir o que ele quer dizer. O conceito, na visão de Nietzsche, a crítica que ele faz, o conceito ele acaba igualando as coisas. Então a gente pega um conceito de desigualdade. A gente acaba igualando, porque existem diferentes tipos de desigualdades. Então a gente acaba igualando quando a gente cria um conceito. Então ele usou o exemplo da folha. A folha ela é um conceito. Se eu falar a palavra folha para vocês, o que vai vir na mente de vocês? Vai vir um formato verde com as ramificações. É um formato padrão já estabelecido. Já é um conceito, já é uma ideia já na nossa memória, na nossa mente. Então já vem o formato da folha. Então, a partir disso, a gente esquece a diferença. Porque mesmo que se for várias folhas de uma mesma árvore, de uma mesma espécie de árvore, elas nunca serão iguais. Não existe igualdade. Pode ter dois irmãos gêmeos. Eles não são perfeitamente iguais. Você entende? Então, uma folha ela pode ter outras cores. Você entendeu? Então, o conceito ele acaba igualando nessa visão de Nietzsche. Então, na crítica dele é que o conceito ele acaba igualando. Mas o conceito ele não pode ser descartado dessa concepção que a gente está abordando sobre os textos filosóficos, porque o conceito ele é muito importante. Ele é muito importante porque é ele que dá essa base para as coisas se conectarem, para o argumento se conectar. Então, existe. Isso eu percebo muito. Às vezes as pessoas usam algumas palavras e muitas vezes usam de forma emocionada, de forma visceral. Eu vejo pessoas usando palavras como disciplina, conhecimento. Às vezes a pessoa não entende a profundidade disso. Então, não sabe o que é habilidade, o que é competência. Então, todas essas palavras têm todo um significado por trás. E uma coisa interessante é que os textos filosóficos não podem ser tratados. Eu vou usar uma analogia, uma metáfora aqui para a gente entender. Os textos filosóficos, e isso também para os textos científicos, também os trabalhos acadêmicos, não podem ser tratados como água e óleo. Você entende? Tem que ter uma nuance, tem que ter tem que ter a construção desses tipos de textos não pode ser fantasiosa, tem que ter um rigor. Tem que ser que nem meu cabelo aqui, você entende, ó?
ele não é marcado o corte de cabelo, ele tem um sombreado. Então ele tem que ter essa nuance, entendeu? Então é muito importante entender isso. E para você que quer, eu sei que eu não falei tudo que eu tinha para falar, o vídeo tá bem longo, tá bem chato também para vocês entenderem algumas coisas, mas para quem quer começar a ler filosofia, que é uma das matérias mais lindas e maravilhosas que existe, começa vendo os vídeos de pessoas sérias, pessoas formadas, especialistas na área. Eu não sou uma pessoa séria, não sou informado, mas eu sou calouro. Então, por isso que se tiver alguma merda que eu falei aqui, por favor, me corrijam. Mas comecem com os filósofos clássicos da Grécia Antiga, vão evoluindo, né? Vão evoluindo gradativamente. Isso é muito importante. Quem tiver interesse também, é bom sempre ver um livro de outro autor comentando, que nem eu tenho um livro ali guardado na minha estante, que é de um autor, me fugiu o nome da cabeça, que é ele comentando sobre Maquiavel. Então eu li O Príncipe uma vez, eu não entendi. Li esse livro, então eu deixei quieto. Aí eu li esse livro do rapaz comentando, do autor comentando sobre o Maquiavel, sobre o Príncipe do Maquiavel. Depois eu voltei a ler o livro do Maquiavel e aí deu uma clareada na minha mente. Então, é muito importante isso. E eu gostei dessa disciplina, assim, eu já estou muito familiarizado com o texto de filosofia. Eu estava lendo Kant até esses dias e não achei nenhuma dificuldade em entender os conceitos. E é importante definir também a velocidade que você vai ler os livros. Que tem gente que tem os leitores vagarosos, os leitores médios e os leitores velozes. Tem alguns textos de filosofia que a gente pode ler assim tranquilamente. Tem outros textos que a gente lê um pouco mais devagar. Em relação a essa disciplina aqui, vou falar aqui para vocês. Assim, eu já sabia de tudo isso, já sabia disso tudo, porque eu já sou bem familiarizado, mas eu sou bem familiarizado com os textos filosóficos. Mas essa disciplina foi importante para mim, para elucidar algumas coisas, para entender melhor algumas coisas, mas essas questões de conceito, de rigor, de contexto, da gramática, tudo isso eu já tenho em mente. Então eu vou ficar com esse vídeo aqui por aqui. E é isso. Se eu falei alguma bosta aí, fala aí pra mim. Avisa eu.